No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do Império da Etiópia, um império que se desenvolveu dentro do continente africano e que seus descendentes diziam ser da linhagem do rei Salomão e da rainha de Sabá. Um império que construiu igrejas monumentais, palácios sofisticados e, além disso, carregou e construiu uma imensa cultura de milênios de história. A gente vai conhecer a história desse império que se desenvolveu durante a Idade Média e foi terminar somente na Idade Contemporânea, durando mais de 700 anos. Mas, para compreendermos melhor a história desse império, temos que voltar um pouco no tempo. A Etiópia é considerada um dos países mais antigos do mundo e o mais antigo do continente africano. Além disso, no país foi feita a descoberta do fóssil mais antigo de um ancestral humano, que ficou batizado com o nome de Lucy. Segundo os cientistas, ela teria vivido há mais de 3 milhões de anos atrás, e em vista disso, a ocupação do território que conhecemos hoje como sendo a Etiópia data de milhares de anos atrás. A palavra Etiópia é citada na Bíblia diversas vezes, além de ser citada nas obras Ilíada e Odisseia, do poeta grego Homero. Na antiguidade, os egípcios chamavam seus vizinhos da região ao sul de Assuão de etíopes, que significa caras queimadas. Na época greco-romana, a palavra etíope foi sendo utilizada de maneira genérica para se referir aos habitantes desde o sul do Egito, passando por toda a África até os países em torno do Oceano Índico e a Índia. Durante muitos séculos, a região da Etiópia foi governada por vários reinos e impérios muito poderosos, e após a queda do Império de Aksum no século XI e a ascensão do islamismo, a Etiópia acabou se tornando um reino cristão em declínio e completamente isolado. Entretanto, no ano de 1270, o reino medieval da Abissínia foi fundado pelo príncipe Lecuno Amelak, logo após ele depor o último rei do reino de Zaguer, reino esse que dominava o planalto central da Etiópia. Após depor o rei, ele fundou o Império Etíope. Lecuno Amelak afirmava ser descendente da linhagem dos Neguzes, que eram antigos reis da Etiópia que governaram o Império de Aksum. Esses reis diziam ser descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá. Em vista disso, Lecuno Amelak reivindicou seu título de descendente da dinastia salomônica e passou a governar sobre a posse desse título, o que deu início ao Império Etíope, que era governado pela dinastia salomônica. A história conta que certo dia, a rainha de Sabá, um suposto reino que ficava localizado na Península Arábica ou no leste da África, decidiu visitar o rei Salomão em Jerusalém, depois de ouvir de sua grande sabedoria. De acordo com a tradição etíope, eles tiveram um encontro amoroso, cujo fruto desse romance acabou gerando um filho chamado Menelik. De acordo com a história, ao atingir a vida adulta, Menelik foi para Jerusalém e voltou para a cidade de Aksum, trazendo a Arca da Aliança. Em vista disso, Menelik se tornou o primeiro imperador da Etiópia. Além do mais, a história etíope conta que ao retornar à Etiópia trazendo a Arca da Aliança, um filho de um sumo sacerdote acabou fazendo uma réplica da Arca da Aliança e enviou-la para Jerusalém. Em troca disso, a verdadeira Arca da Aliança permaneceu guardada na Etiópia. E alguns acreditam que ela permanece guardada secretamente em uma das igrejas etíopes até hoje. Em vista dos argumentos apresentados, a dinastia salomônica originou-se com Menelik. Os reis da Etiópia afirmavam que eles eram o povo escolhido de Deus, um fator crucial que diferencia a história da Etiópia em vista dos demais países africanos.
Isso porque a Etiópia foi um dos primeiros países da história e o primeiro do continente africano a adotar o cristianismo como religião oficial do seu país. A Etiópia tornou-se cristã ainda no século IV, durante o Império de Aksum, quando o rei etíope Ezana I se converteu ao cristianismo, e em decorrência disso, o Império adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. Em vista disso, a Etiópia já possuía o cristianismo como parte do seu império. Os imperadores da Etiópia usaram vários meios para expandir o seu território, seja através das guerras, religião e também da diplomacia. O império se espalhou para áreas onde os cristãos não formavam a maioria da população. Além disso, pequenas colônias de cristãos que viviam além das fronteiras serviram como uma guarda avançada de expansão. Quando o governante não cristão era derrotado pelo Império Etíope, ele poderia permanecer no seu cargo, porém ele passava a ser um súdito fiel do rei e governava sobre assentamentos cristãos. Havia muitas estratégias reais para controlar o território do império. O rei muitas vezes exigia que o chefe tributário enviasse vários de seus filhos e outros parentes para viver em sua corte real. Eles serviriam como reféns em caso de rebelião e, além do mais, eles deveriam aprender a se comportar como cortesãos. Nos períodos iniciais, o Império Etíope era apenas um estado pequeno e com pouco poder e prestígio, e se localizava na região conhecida como Chifre da África. Entretanto, o império se expandiu de uma maneira significativa sobre o reinado dos imperadores Amedassion, que reinou entre 1314 e 1344, e Isaac I, que reinou entre 1414 e 1429. Esses imperadores fizeram do Estado etíope uma potência regional na região do Chifre Africano. O imperador Amedassion I dobrou o tamanho do território do império, que se espalhou do Mar Vermelho para o Vale do Rift. Além do mais, o imperador teve a brilhante ideia de confinar todos os seus parentes masculinos, exceto filhos, dentro de um mosteiro da região. E os sucessores do rei passaram a adotar essa mesma estratégia, o que foi essencial para evitar guerras civis ou disputas de sucessão internas. Essa estratégia obteve sucesso até o século XVI d.C. Outro grande monarca etíope foi Zera Yacob, e durante o seu reinado ele escreveu vários tratados sobre o cristianismo e também sobre lidar com os estados muçulmanos ao seu redor. Um dos principais motivos do império era espalhar o cristianismo através da Guerra Santa. O imperador sempre carregava um padre consigo, que era responsável por sempre anotar seus combates e eventos. Este sacerdote anônimo registrou os eventos que testemunhava em sua obra conhecida como As Gloriosas Vitórias de Amedassion. Em um de seus relatos foi dito o seguinte: Agora não tenhais medo diante dos rebeldes, não vos enfraqueceis, porque Deus está lutando por nós. Por muito tempo, vós preparais para lutar por mim, agora estáis pronto para lutar por Cristo, como é dito no livro dos Cânones. Conte com os infiéis e renegados com a espada do ferro, e desembanha a espada em favor da fé perfeita. Cinge então as suas espadas, prepare seus corações e não tenha medo em espírito, mas seja valente e coloque sua confiança em Deus. Esse foi o relato de uma das batalhas etíopes. O Império Etíope quase sempre estava rodeado por forças muçulmanas hostis. Mesmo assim, o Império conseguiu manter a hegemonia do cristianismo. E ao norte do que é hoje a Eritreia, o Império conseguiu repelir sucessivamente inúmeras tentativas de invasão do Império Otomano.
Esse império tentou transformar a Etiópia em um país muçulmano inúmeras vezes. Entretanto, a Etiópia acabou perdendo por um tempo o acesso para o Mar Vermelho. Em vista disso, como uma forma de reação, a Etiópia começou uma larga expansão para o oeste e conquistou as margens do Lago Tana e grande parte do território que é hoje chamado de Simien. Em meados do século XV, o imperador Isaac I foi desafiado a uma batalha pelo sultão do sultanato de Adal, Jamaladin II. Porém, nessa ocasião, o imperador etíope Isaac I acabou morrendo. Nesse mesmo período, o sultanato de Ádia foi invadido pelo Império Etíope, que logo transformou o sultanato em um estado vassalo do seu império. Nessa ocasião, a princesa do sultanato de Helene foi capturada e acabou se convertendo ao cristianismo, o que acabou levando a se casar com o imperador etíope Zara Jacó. Entretanto, esse casamento não foi bem aceito pelos estados muçulmanos da região, o que acabou resultando em diversas invasões muçulmanas na Etiópia. Porém, por volta do século XVI, após a derrota de um líder muçulmano para as forças comandadas pelo imperador etíope Davi II, isso acabou gerando uma guerra contra os muçulmanos da região. Esses conflitos resultaram na derrota do líder muçulmano Adalit Inami, e nessa ocasião o Império Etíope contou com a ajuda de Portugal. Entretanto, esses conflitos acabaram gerando um enfraquecimento do Império, além de perda de consideráveis territórios e também perda de estados tributários. Em meados dos anos 1630 e 1855, se inicia o período do Império Etíope, conhecido como período Gondar. Esse período foi a época de ouro na Etiópia. O imperador Facílades fundou a cidade de Gondar, que passou a ser a nova capital do império. E nessa cidade, ele construiu seu palácio na cidade-fortaleza de Fazil-Geb. E neste período também, ocorreu uma manifestação cultural e artística com um grande desenvolvimento da arquitetura. Além disso, foi marcado pelo aparecimento de filósofos etíopes notáveis. Durante o reinado do imperador Teodoro II, que reinou entre 1855 a 1868, o império passou por um grande período de modernização. Entretanto, ele acabou tirando a própria vida durante uma expedição britânica à Abissínia. Seu sucessor, João IV, desempenhou um papel fundamental no engajamento militar do Império Etíope. Ele lutou com sucesso contra os egípcios e os mahdistas, mas acabou morrendo na Batalha de Gabat em 1889. Entre 1889 a 1913, Menelik II assume o trono da Etiópia. Ele foi responsável por fundar a cidade de Addis Ababa, que viria a ser a nova capital do Império Etíope. Ele também foi responsável por continuar o período de modernização já colocado em prática pelos seus antecessores. Além disso, Menelik II expandiu o Império Etíope, o que deu ao país da Etiópia as extensões que se encontram atualmente. Durante o século XX, a Itália fascista, liderada pelo ditador Benito Mussolini, tentou colonizar a Etiópia novamente e obteve o domínio por um curto período de tempo. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, os italianos foram expulsos da Etiópia pelo exército do imperador Haile Selassie, da Etiópia. Resistindo a várias tentativas de colonização no decorrer do tempo, a Etiópia tornou-se o único país africano que não foi colonizado pelos países europeus. Em vista disso, a Etiópia foi um império até o ano de 1974, e era na época um dos 3 únicos impérios existentes no mundo, junto com o Japão e a Pérsia.
Entretanto, no dia 12 de setembro de 1974, o imperador da Etiópia, Haile Selassie, acabou sofrendo um golpe militar socialista liderada por Mengistu Haile, que acabou depondo o imperador etíope e estabelecendo uma ditadura socialista na Etiópia. Em decorrência disso, o Império Etíope chegou ao seu fim após cerca de 704 anos de reinado. O imperador Haile Selassie foi aprisionado em seu próprio palácio e veio a morrer em 1975, por causas misteriosas. Algumas versões dizem que ele teve seu tratamento médico negado, e outras versões dizem que ele acabou sendo morto por ordem do ditador Mengistu. Entretanto, a causa da sua morte permanece um mistério.